Olá pessoal, meu nome é Isaías e o propósito desse canal é estudarmos a Palavra de Deus e vou procurar apresentar de forma clara e simples da minha experiência com esse maravilhoso livro aqui, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E para hoje eu separei para a nossa reflexão um estudo aí um pouco polêmico, né? Que é sobre o sábado. Eu sei que muitos cristãos sinceros, tementes a Deus, entendem que o sábado não é mais válido, né, para ser observado desde quando Cristo veio e morreu na cruz. E a razão disso é porque entendem que o sábado faz parte daquele pacote de leis e ordenanças que foram encerradas no sacrifício de Cristo. É verdade que há muita coisa do Antigo Testamento, ordenanças, né, prescrições, que quando chegou a plenitude dos tempos e a vinda do Messias, não há mais necessidade de seguir essas práticas e essas ordenanças. Essas práticas, elas eram, na teologia a gente chama tipologia, elas eram a tipologia do sacrifício de Cristo. Os rituais do santuário, os sacrifícios de animais, representavam o sacrifício que Cristo faria uma vez por toda, como diz o autor de Hebreus, em prol da salvação de toda a humanidade, caso aceite. Mas essas ordenanças, elas somente aparecem na Bíblia após a queda do homem, né? Uma vez que elas consistiam no remédio para o pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, você já vê lá na Bíblia, no relato de Gênesis, capítulo 3, que o próprio Deus, ele matou um cordeiro e tirou a pele daquele cordeiro e fez vestimentas para Adão e Eva. Então, o próprio Deus realizou o primeiro sacrifício tipo de Cristo. Aquele sacrifício simbolizava o que mais tarde, né, o próprio João, em São João capítulo 1, verso 29, iria dizer, quando viu Cristo andando na praia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, todos aqueles animaizinhos que morriam simbolizavam o sacrifício de Cristo. Mas a pergunta aqui é: o sábado faz parte daquele conjunto de ordenanças que simbolizavam o sacrifício de Cristo? Será mesmo que não precisamos mais respeitar, observar o sábado? Bem, eu já disse aqui que as ordenanças que terminaram quando Cristo morreu na cruz, elas aparecem na Bíblia depois do pecado do homem, porque elas eram uma forma de remediar o pecado, uma vez que elas apontavam para a cruz de Cristo, simbolizavam o sacrifício de Cristo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, e gostaria que acompanhassem comigo, que o sábado ele é revelado na Bíblia antes da queda, antes do pecado. Então não tem como fazermos confusão achando que o sábado simboliza o sacrifício de Cristo e terminou quando Cristo veio. Não, o sábado veio antes da queda. Para mim, esses versículos que vou ler agora são suficientes para esclarecer de uma vez por toda que o sábado ainda é válido para os cristãos. Portanto, a origem do sábado, ela sustenta a validade para os cristãos ainda. E aqui está a origem do sábado. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
Então esse texto deixa muito claro que as origens do sábado se remontam à criação do mundo. Não é como muitos cristãos, como eu insisto em dizer aqui, que eu sei que há muitos cristãos sinceros, ainda que talvez nos divergimos no conhecimento da palavra de Deus, tem muitos cristãos procurando seguir a palavra de Deus da melhor maneira possível, são sinceros até em afirmar que o sábado teria sido dado pela primeira vez no Monte Sinai para a nação de Israel. Só que isto não é verdade. O sábado aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, na criação do mundo. Lá no Monte Sinai, quando o sábado foi dado para a nação de Israel, nos 10 mandamentos, né? O sábado é o 4º mandamento. O texto lá do mandamento do sábado é bastante claro em demonstrar que o sábado é anterior ao Sinai. O sábado, a maneira que o texto está elucidado ali já deixa claro. Olha como o mandamento começa. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Da própria forma que o mandamento começa, nos deixa claro que ele já existia antes. Você só pode lembrar de algo que já existia. Acontece que o mandamento havia caído no esquecimento do povo. Então no Sinai, quando Deus dá a lei escrita, ele faz questão de reforçar esse ponto do sábado. Lembra-te do dia de sábado. E também no verso 11 do mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 11, quando Deus explica qual é a razão da guarda do sábado, a razão também se remota à origem, à criação do mundo. Porque o versículo 11 diz assim, ó: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Olhe os verbos no passado: abençoou e o santificou. Deus não estava abençoando e santificando o sábado lá no Sinai para a nação de Israel. No Sinai, o verbo já se encontra no passado. E abençoou e santificou. Quando? No final dos 6 dias da criação. É o texto de Gênesis que lemos no início aqui. Então é por isso que guardamos o sábado, porque o Senhor Deus fez os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º dia. E assim abençoou esse dia. É interessante também que em Êxodo capítulo 16, antes da lei ser dada no Monte Sinai, que foi no capítulo 20, já aparece o sábado. Você vê ali que o povo de Israel não ia pegar maná no deserto no sábado. No verso 22, Êxodo 16, 22, o próprio Moisés lembra o povo: amanhã não vão colher maná, colhem hoje em dobro, porque amanhã é o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, 22 e 23. Porque amanhã é o santo sábado do Senhor. Esse texto mais uma vez lembra Gênesis capítulo 2. Desde quando o sábado era santo? Desde a criação, quando Deus terminou de criar o mundo. Então, assim, não faz sentido afirmar que o sábado só foi santificado lá no Sinai para a nação de Israel ou somente para os judeus. O sábado foi santificado no final da criação do mundo para a humanidade antes da queda do homem. Em São Marcos 2,27, o próprio Cristo vai falar: porque o sábado foi feito por causa do homem, na língua grega antropós, no homem, e não do judeu, por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, Então, Cristo mostra lá que o sábado foi feito para ser uma bênção, um benefício para o homem. Outro dia nós vamos estudar essas polêmicas entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus haviam tornado o sábado um fardo, um ídolo, E Cristo vai orientar a forma correta de observar o sábado. Você não deve fazer do sábado
um Deus, né, como os fariseus haviam feito. Por isso que Cristo fala, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mas nós vamos aprofundar ainda nesse tema. Por hoje é isso. Então lembre-se, a origem do sábado está na criação. Se nós entendermos isso, fica claro que a cruz não derruba a guarda do sábado, porque a cruz derrubou sacrifícios de animais e outras ordenanças que vieram depois do pecado, depois da queda. Ordenanças essas que simbolizavam o sacrifício de Cristo. Mas o sábado tem suas origens na criação. Que o bom Espírito possa continuar iluminando a você, indo além das minhas palavras, para que estas coisas, essa preciosa palavra, seja compreendida. Nós devemos fazer como os bereanos, né, que o apóstolo Paulo disse, que eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim mesmo, igual os apóstolos pregavam, né? Que Deus possa te abençoar, que possamos juntos examinarmos as escrituras e buscarmos fazer de fato da Bíblia a nossa única regra de fé e prática cristã. Deus esteja contigo. E depois temos mais. Vamos estudar mais temas e aprofundar mais ainda sobre a questão do sábado. E que Deus o abençoe. E que possamos seguir juntos na nossa jornada rumo à Canaã celestial, ao céu, que é o grande alvo e o grande objetivo da jornada, da caminhada cristã aqui. Deus abençoe você. Deus seja contigo.